A paz do Senhor Jesus, minhas amigas e irmãs em Cristo Jesus, meus irmãos em Cristo Jesus, mais um dia, graças a Deus, na presença do Senhor. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, irmãos, e vou continuar, irmãos, falando a respeito da ansiedade, né, irmãos? Que Deus possa abençoar o nosso dia, como tem abençoado sempre. Espero que vocês estejam todos bem na presença do Senhor e que a graça de Deus tenha abundado na vida de todos vocês, assim como Deus tem me sustentado e me guardado, em nome de Jesus. Glórias a Deus, estamos aqui, né, um sábado abençoado, graças a Deus, e vou aqui meditar junto com os irmãos na palavra do Senhor. Irmãos, eu estou repassando uma aula da Escola Bíblica Dominical de 2008. Irmãos, que os estudiosos das Assembleias de Deus escreveram esse livro para a Escola Bíblica Dominical de 2008. Mas essa doença está tão assolada no mundo, está atingindo tanto o povo de Deus, que eu achei por bem repassar essa revista no vídeo, no YouTube, para que todos que assistam voltem a estudar nas suas casas, para se libertar desse mal, porque esse mal tem afetado muitos irmãos em Cristo Jesus. E eu peço a Deus que todos venham se libertar disso, amados irmãos, porque os dias são maus e nós estamos sendo assim assolados de uma forma muito grande. A sociedade tem exigido demais dos filhos de Deus e isso tem nos trazido assim muitos problemas, né, irmãos? Aqui a palavra de Deus, nós vamos meditar aqui em Mateus, né, irmãos? Em alguns versículos que se encontram, né, em Mateus, no capítulo 6, e vai do versículo 25 até o 34. Vamos meditar aqui em alguns versículos aqui, irmãos, para a glória de Deus, né? Eu vou começar aqui do versículo 30, irmãos, que a palavra de Deus vai nos dizer assim, né? Pois se Deus assim veste as árvores do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá? Muito mais a vós, homem de pouca fé. No 33 o Senhor vai falar, mas buscai primeiro o reino de Deus, e toda a sua justiça e a demais coisas vos serão acrescentadas. Aí no 34 ele vai dizer, não vos inquieteis pelo o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então aqui o Senhor está nos advertindo que nós não podemos ficar inquietos com o dia do amanhã, porque nós não somos dono do amanhã. E é isso que faz trazer ansiedade e depressão. Porque se for vermos aqui, ó, na introdução a palavra de Deus vai dizer assim, a ansiedade está no topo da lista dos grandes males que aflige a sociedade no nosso dia, né? Antecipadamente, veemente, provocadora de toda parte que tem, levando inúmeras pessoas a se preocuparem demasiadamente com a segurança ou futuro, mesmo entre os crentes em Jesus, o que se deixa dominá-lo pela ânsia, agitação, medo, é o que deixa a pessoa se dominar. Da onde vem essa doença? Ela vem, né? A ânsia vem da agitação, medo, emulando a fé em sua vida. O Senhor Jesus, em seu ensino, revelou que cada dia, para vencermos a ansiedade, demonstramos que Deus que cuida das aves do lírio dos campos é o mesmo Deus que cuida de nós, com seu imenso amor, tanto basta não somente confiarmos nele e buscar primeiro o seu reino e sua justiça em primeiro lugar. Então, aqui a palavra de Deus vai dizer que a falta de fé, ela traz a preocupação do dia seguinte, sendo que nós sabemos pela palavra de Deus que nós não somos donos do dia seguinte. E nós vamos dormir todos os dias preocupados com o dia seguinte. Amanhã eu preciso fazer isso, amanhã eu preciso fazer aquilo, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que ver esse emprego, eu estou desempregado, eu preciso ver emprego, eu preciso comprar roupa para os filhos, eu preciso ir ao médico. E se nós não amanhecer vivo? Não somos donos do amanhã. É disso que Deus está falando aqui. Que nós não podemos nos preocupar com o dia do amanhã, porque não somos dono do amanhã.
O dia do amanhã pertence a Deus. E ele nos diverte aqui como ele cuida dos lírios do campo. Por que não vai cuidar de nós? Se nós somos a menina dos olhos dele, porque de toda a criação de Deus, ao único que ele deu o direito de chamar como imagem e semelhança dele somos nós. E o único a que ele deu o direito a se chamar, que é a menina dos olhos dele, somos nós. A menina dos olhos dele e a imagem e semelhança dele. Se ele se preocupa com os animais e com os lírios, com as flores do campo, não vai se preocupar conosco? É isso que Deus está nos chamando a atenção, amado, nessa manhã. Ele fala, tira a preocupação, porque isso não me agrada. Isso é falta de fé. É disso que Deus está falando para mim e para meus amados irmãos. Tira a preocupação. Se liberte dessa enfermidade. Olha como que o diabo usa a nossa falta de fé. Olha o que ele faz com a pessoa, ó. A psicologia define a ansiedade como um estado emocional doloroso, marcado por inquietação, medo, acompanhado por certo grau de perturbação no sistema nervoso. Algumas das suas principais causas são a fé vacilante. É a principal causa da ansiedade. É a fé vacilante. E a fé vacilante, o apóstolo Tiago, ele disse que nós não podemos ter uma fé vacilante. Ele fala que a pessoa que tem a fé vacilante, não adianta orar pensando que vai receber de Deus alguma coisa, que é como a maré que bate na praia e volta para trás. Não tem como receber de Deus uma pessoa que tem uma fé vacilante. E isso, por causa da fé vacilante, a pessoa tem o quê? Adquire a ansiedade, a doença desse século, que tem destruído tantas pessoas. E acompanhado da fé vacilante, o que vem? Em Deus, a principal causa da ansiedade está lá em Mateus, já está em Mateus lá 6, 30 e 34, uma fé fraca, inconstante, pode resultar em uma série de medo. São sentimentos de grande inquietação diante de um perigo real, imaginário, medo do insucesso, enfermidade, de rejeição, de perda de emprego, de falência do futuro, até da morte. E Salmos 39, o versículo 6, o salmista vai explicar sobre isso. Toma nota aí, amados, para vocês estudarem isso, tá? E em Eclesiastes 4, versículo 6, também a palavra de Deus vai nos advertir sobre isso. Em Lucas, capítulo 10, 41, Deus vai também nos explicar sobre isso. Em Lucas 12, o versículo 29, também Deus vai falar conosco sobre isso. Em Lucas 21, versículo 34, Deus vai tratar conosco sobre isso. Aí fala, os cuidados excessivos com a vida. Vejamos o que acontece com os cuidados excessivos sobre a nossa vida. A palavra de Deus vai nos dizer que o cuidado excessivo sobre os nossos problemas, querendo ou não, em alguma situação somos forçados a competir o tempo todo na vida profissional. Por exemplo, muitos disputam promoções, nem sempre de forma leal, e esforço para se manter em constante exceção social, posição social, profissional. E uma das principais causas da ansiedade no mundo moderno, a inquietação, ansiedade de Saul, em razão do sucesso de Davi, trouxe ao rei a intenção perturbadora, um sério de problema de ordem física, mental, espiritual. 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 7 ao 16. Por causa dessa inquietação, desses anseios, desses desejos, o rei Esaú foi destruído.
É disso que a palavra de Deus está falando. Na antiguidade já havia isso. A pessoa querer, a pessoa ter inveja, a pessoa almejar o que os outros têm, competir com o que as pessoas têm, querer ser igual àquela pessoa ou ser mais do que aquela pessoa. Tudo isso traz a ansiedade. E essa ansiedade vem acompanhada com o espírito maligno, que nem no caso do rei Saul, que o espírito maligno se apoderou dele porque a ansiedade traz a inveja, né? Traz a inveja, e nessa inveja o demônio se apoderou de Saul e trouxe a ele o que? A destruição, com inveja de Davi. E isso aqui, irmãos, é muito sério para todos nós estudarmos. Precisamos revisar a Bíblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque estamos, né, vivendo uma situação muito difícil, e a escola bíblica, antigamente, elas vinham com coisa assim muito detalhada dentro da palavra de Deus. Hoje em dia tem muitas coisas muito modernas na escola bíblica dominical, mas esse estudo aqui, ele é um estudo assim, né, praticamente de 20 anos atrás, e já estava preocupado, né, com a evolução da igreja, com a evolução das pessoas, para que os filhos de Deus não caíssem nessa emboscada, apartasse dessa tecnologia exacerbada que está no dia de hoje, sabe? Dessa busca pelo futuro, dessa agonia pela riqueza, desse consumismo que está aí diante dos nossos olhos, que isso está trazendo muita ansiedade e muita enfermidade. O nosso jovem deve competir no tempo inteiro. Esse pessoal compra celular, em dois anos compra celular. Competindo. Marcas, são escravos de marcas de roupas, marcas de sapato, marcas de celular. E tudo isso traz ansiedade, porque se o poder aquisitivo não alcança, a pessoa fica ansioso, fica vendo os colegas que têm condições de ter e eles não têm, ficam ansiosos, ficam mal-humorados, começa a ter o sentimento de inveja, de inferioridade, trazendo para si doenças. Tudo isso precisamos tratar com a nossa juventude, com nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças. Precisa ser ensinado sobre isso. Tudo isso aqui está dentro da Bíblia. Precisamos alimentar nossas crianças. Precisamos sair da frente da televisão com as nossas crianças. Coisa que às vezes hoje não está sendo ensinado na igreja. Precisamos sentar com as nossas crianças em casa. Passar isso para eles, que não podem viver nesse mundo desse jeito, dessa competição exacerbada. Porque isso só atrai doença e desagrada a pessoa bendita do Senhor, porque isso afasta as pessoas de Deus. Essa preocupação, esse consumismo, afasta as pessoas de Deus. Tá? Fica uma pessoa insatisfeita, se torna uma pessoa ingrato. Acha que tudo que Deus está dando não é o suficiente. Por que não é? Porque querem mais do que aquilo que precisa. Sempre querem mais do que aquilo que precisa. E isso se torna uma pessoa ingrato a Deus. E o ingrato não agrada a Deus. Isso é perigoso para os nossos dias. É muito perigoso para a igreja do Senhor Jesus isso. Precisamos tratar dessa enfermidade dentro das igrejas. É necessário fazer esse tratamento, amados. Em nome de Jesus, né? E a palavra de Deus continua nos falando aqui, né? O cuidado com o acúmulo de bens, né, materiais. Muitos compram uma casa pequena hoje, deseja outra maior amanhã, depois uma mansão, mais tarde um castelo. Provérbio 15, versículo 16 e Provérbio 30, versículo 15. Segundo a Bíblia, não há fim para o trabalho do homem, nem os seus olhos se farta das riquezas. Eclesiastes 4, versículo 8. Contudo, somos demoestados pelo Senhor vivermos uma vida piedosa, cheia de contentamento. Lucas 3, versículo 14. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo do 6 ao 8. Em nome de Jesus, toma nota disso, amados irmãos, e trabalha com seus jovens, seus adolescentes, em nome de Jesus. Aqui, o estresse é como consequência da ansiedade. A ansiedade
conduz o estresse, e o estresse resulta em um conjunto de reação orgânica, psíquica no organismo humano. Quando exposto, estímulo como a provocação, irritação, medo, etc. Esta doença afeta milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive os crentes e seus líderes, Moisés, Elias e Paulo, experimentaram certo nível de estresse em seu ministério. Em Êxodo, capítulo 18, e versículo 18, explica isso. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4, e 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Mas pela graça de Deus em tudo fomos vencedores, Romanos 8, versículo 37. Porque fala, que pela graça de Deus em tudo fomos mais que vencedores. Porque quando eles tiveram o estresse, eles se colocaram na presença de Deus, falou, não, a graça de Deus me basta. Me basta, Deus tem me suprido no que eu preciso. Eles se recuaram. Eles não se entregaram. A ansiedade, eles não se entregaram, eles resistiram e recuaram para os braços do Senhor. Aí em Deus eles foram mais do que vencedores. Eles recuaram. Eles não aceitaram que a ansiedade, liderasse a vida deles, se aprofundasse. Eles não permitiram. Eles se recuaram, para os braços de Deus e falou, não, isso não é de Deus, isso não está certo. Não vou continuar, não vou permitir que isso se prolongue na minha vida, se refugiar em Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós, quando você sentir ansiedade, estiver preocupado com o dia do amanhã, corra para os braços do Senhor e fala, não aceito isso na minha vida. A graça do Senhor me basta. E o que o Senhor me dá é o suficiente para me viver. E se o Senhor me der mais do que isso, é um presente. É o Senhor me galardoando. Mas o Senhor tem me dado o que me basta, o que eu preciso. Vou me contentar com o que o Senhor me dá. Minha porção de cada dia. E vou viver e vou servir o Senhor com fidelidade. Porque se nós não agirmos assim, amados, nós vamos acabar perdendo a nossa salvação, provocado pela ansiedade. E a ansiedade é o quê? Falta de fé. E a falta de fé desagrada a Deus. E quem não tem fé, não tem salvação. Como que eu vou para o céu se eu não creio no Deus que eu prego? Como que eu vou morar no céu, amados? Se eu não creio no Deus que eu prego? Como, amados irmãos? Vamos raciocinar. Como que a gente vai para o céu se a gente não crê no Deus que a gente prega, amados? Não tem condições, nós não podemos ter ansiedade. Não podemos, irmãos. Porque a ansiedade é falta de fé. É se preocupar com o amanhã, sendo que o amanhã não é nosso. Pertence a Deus. É viver fazendo planos para o amanhã, para o depois da manhã. Sendo que a palavra de Deus diz que o nosso movimento e a nossa ansiedade, a nossa preocupação, não aumentam um côvito da nossa vida, da nossa estatura. Não aumenta. Tudo está nas mãos de Deus. E nós temos que confiar nessa e crer. E viver essa fé. Aqui a palavra continua falando, Aí a palavra de Deus vai nos dizer, acautelai-vos, do estresse. Entre as causas mais comuns, destaca-se o excesso de trabalho, mudança drástica de vida, divórcio, perda de emprego, morte de um ente querido, tensão prolongada, decorrente de problemas familiares, hábito constante, de estar sempre se culpando, de ser indigno perante o Senhor. Aqui entra a acusação de Satanás. Quando a gente se acha indigno de estar perante o Senhor. Sabe aquela pessoa que está preocupado, está sofrendo, passando por uma luta muito grande, e daí a pouco ele próprio começa a se culpar, eu não sou digno de estar na frente da obra do Senhor. Sabe, aquela acusação é o diabo tentando roubar a alma da pessoa definitivamente. Ele começa a usar a mente da pessoa.
se culpando e se achando indigno de estar perante o Senhor. Isso aqui é o diabo acusando. Ele entra na ansiedade da pessoa e começa a acusar a pessoa. A pessoa passando por uma série de problemas, até com morte de ente querido, está sofrendo, e o diabo entra no meio e começa a acusar a pessoa. E você não pode estar na frente da obra de Deus. Você é um coitado. Olha só para você como você está derrotado. Isso é o diabo acusando. É o diabo acusando. Só que o que nós temos que saber, Jesus, quando ele se encontrou com Marta e Maria, vendo o sofrimento dela, ele foi movido de íntima compaixão. A palavra de Deus diz que Jesus chorou. Ele, como Deus, ele chorou. Que é isso? Mas olha aqui, quando a pessoa está muito preocupada, às vezes ele até esquece de alguns versículos da Bíblia e o diabo entra na memória da pessoa e acusa. Que você é de Deus nada? Olha como você está sofrendo, porque morreu um parente seu, porque você está desempregado. Olha como que você está acabado. Você é indigno de estar na presença de Deus. Aonde que você está na presença dele? Se você estivesse, você não estaria passando por isso. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, diz o Senhor Jesus. Porque assim como eu venci o mundo, eu vos dei autoridade, eu vos revesti vocês de autoridade. Eu vos dou poder de pisar em serpente e escorpião, está lá em Lucas 10. Para pisar na cabeça de serpente e escorpião, porque vos tereis aflições e perseguições, terá dias de treva na vida dos filhos de Deus, mas não se esqueça que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos, eu não vos deixo. Se vocês estão na bonança, eu estou com você. Se você está no vale, eu estou com você. Se você está no vale da enfermidade, eu estou com você. Se você está no CTI, eu estou com você. Se você está abandonado pela família, eu estou com você. Se você é um rejeitado, eu estou com você. Deus está falando, nunca se esqueça que Ele está com você todo o tempo, todos os segundos. Ele nunca te abandona. Não deixe o diabo usar a memória de nenhum de vocês para acusar vocês. Quando vier um pensamento negativo desse vocês, quando você estiver imerso em sofrimento, pela solicitude da vida, pelo sofrimento que a vida nos proporciona, e estiver fraco e o diabo vier te acusar, você repreenda em nome de Jesus os dados inflamados do inferno que vem para acusar os filhos de Deus. E saiba você que em todo sofrimento, em toda angústia, o Senhor vai estar com você. Aquela viúva de Naim, quando estava levando para a sepultura, a única esperança dela, o filho único que ela tinha. O Senhor Jesus marcou encontro com ela ali, ela levando o filho para a sepultura, e o Senhor Jesus entrou ali para se encontrar com aquela viúva. E ele, vendo o sofrimento daquela viúva, ele se moveu de íntima compaixão. A palavra de Deus diz que Jesus chorou. E Jesus ressuscitou aquele jovem, devolveu aquele jovem dos braços da mãe. Pasme você, Jesus jamais abandona um filho dele, jamais o Senhor Jesus abandona. Ele está pronto a andar conosco todos os dias, e ele empenhou a palavra dele. E nós sabemos que a ansiedade faz a pessoa perder a fé, faz a pessoa entristecer, muitas vezes achar que está sozinho, e não está. Aqui, Asaf, no Salmo 77, ele chegou quase a desviar aos pés dele. Por quê? Porque ele via a riqueza dos ímpios, e ele, como servo de Deus, passando privações. Mas quando ele entrou na casa do Senhor, ele viu qual era o fim do ímpio e o que Deus tinha reservado para os filhos de Deus. Ali ele compreendeu. Amados irmãos, eu encerro agora essa live, irmãos, em nome de Jesus, mas esse estudo vai continuar, irmãos. Eu encerro aqui. Eu deixo uma gloriosa paz do Senhor Jesus para todos vocês. Medite nessas palavras e se firme cada vez mais nos caminhos do Senhor. Não vacile, não permita que o inimigo plante semente de falta de fé na mente de vocês. Não permita. Em nome de Jesus, fique toda na gloriosa paz do Senhor Jesus e tenha um sábado abençoado e uma semana abençoada, coberto pelas bênçãos de Deus.
em nome de Jesus, e uma gloriosa paz do Senhor Jesus, da irmã Maria dos Prazeres, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.